Amém. Quando a gente olha para a história milerita, bom sábado a todos, né? A gente vai continuar um pouco do estudo que a gente fez ontem. E ontem a gente falou a respeito dos períodos de tempo que leva até 2019, também a 9 do 11, né? 9 de novembro, hoje, de 2019. E hoje a gente vai estar vendo como que a gente vê isso na linha das revoluções. Como que as revoluções, as principais que a gente coloca como sendo a Revolução Russa, a Revolução Francesa e a Revolução Alemã, elas apontam para 9 do 11, ok? E a gente coloca isso marcando como RAF, então a gente vai ver isso através dessa linha hoje, revendo esses estudos que foram apresentados pela TES, ok? A gente consegue, quando a gente olha para a parábola, quando a gente olha para a história milerita, a gente tem uma dinâmica lá que é bem interessante, que eu quero colocar aqui. Eu vou ter que apagar isso daqui logo em seguida. Talvez eu vou fazer aqui embaixo. Essa dinâmica que a gente encontra, eu vou colocar a nossa história aqui. É um meio do caminho, certo? A gente sabe que a gente tem a metade do caminho, vou colocar aqui, metade do caminho, não fica Midnight Cry, né? É o meio do caminho. Dá pra pegar aqui ou tá ruim? Meio do caminho. Ok? A gente tem a metade do caminho, que a gente entende na nossa história quando sendo 2014. A gente tem 2019 e a gente tem 11 de setembro de 2001. Ok? Em setembro. Você fala, Daniel, 2014 não é a metade do caminho entre 2001 e 2019. Como que a gente fala isso? Mais uma vez, nesse caso aqui, a gente não está lidando com o quê? Com o fator do tempo. A gente está lidando com os marcos. O que representa 11 de setembro na nossa linha dos sacerdotes? Representa na história milerita 19 de abril. Não é isso? Quando chega a segunda mensagem angélica, assim como aqui em 11 de setembro, de 1844. O que representa 9 de novembro de 2019 na linha dos mileritas? 22 de outubro, que é o fechamento da aprovação. Ok? Para esse primeiro grupo, o grupo dos mileritas, eles foram testados, ali foi a cruz, né? Na história milerita a gente vai ver hoje no próximo estudo como que isso se alinha. Mas aqui, em 22 de outubro de 1844, a porta fechada. Em 9 do 11 de 2019, a gente marca o fechamento da aprovação dos sacerdotes, ok? Aqui nesse marco, nosso teste profético finalizando aqui. O que é metade do caminho entre esses dois? A gente sabe que isso é 21 de julho. Okay? Então, 21 de julho, que é onde vem esse marco de metade do caminho. 21 de julho é exatamente a metade do caminho entre esses dois marcos. A Hermite tem um texto de profecia que ela fala sobre isso. Se alguém puder achar isso, só me dá uma referência, mas ela fala bem assim: metade do caminho entre onde primeiro se achara que Jesus ia voltar, 19 de abril, e a segunda vez que apontou que Jesus ia voltar, 22 de outubro, Samuel Snow deu, ela não fala Samuel Snow, mas a mensagem foi dada ao pé da letra, aí vem o esposo. Isso é Samuel Snow em Boston, 21 de julho, ele está num sermão lá e eles reconhecem que eles estão na metade do caminho. Que eles estão na metade do caminho do período de tardança. Porque eles entendem que o período de tardança começa em 19 de abril. Ok? 19 de abril, ali começa o período da tardança. A tardança eles entendem como sendo a noite. Ok? O período da noite são 12 horas. Só que no princípio, o dia para um ano, 12 horas seria quanto tempo, então? 6 meses. Foi muito rápido. Um dia equivale a um ano. Um dia tem 24 horas, certo? Um ano tem 12 meses. Num dia você tem 12 horas de luz, 12 horas de noite, né? No padrão ali, quando tá tudo certinho, tá? Você tem 12 horas de dia, 12 horas de luz, 12 horas de escuridão, ok? Então, aplicando isso para a profecia de um dia que vale um ano, isso refere a 6 meses, ok, de luz, 6 meses de noite, ok? Essa seria a aplicação. Então, começando em 19 de abril, aqui até 22 de outubro ia dar 6 meses, ok? E eles entenderam que aqui começava o tempo de tardança, que é quando eles marcaram o horário com o noivo, não é isso? As virgens saíram ao quê? Ao encontro do esposo, porque eles marcaram o horário com o esposo em 19 de abril. Só que quem tardou? O esposo.
O esposo, não foram as virgens. Aí as pessoas começam a não gostar, porque parece que Jesus é o culpado. Mas quem foi que colocou a mão no erro no diagrama? Foi Deus. Ele falou, até que o erro fosse... Ele encobriu um erro que estava no diagrama. Então foi propósito de Deus que eles sofressem o desapontamento. Só que as pessoas ficam irritadas. A Daniela está botando culpa em Deus. Né? Então as pessoas se sentem que tem que defender Deus e começam a atacar porque não gosta que a gente falou que a culpa do desapontamento foi porque Deus escondeu o erro. Então assim, a gente tem que começar a ficar mais... Entender que a gente não está atacando a Deus, a gente está interpretando a parábola. A parábola diz que quem atrasou? O esposo. E a gente quer botar a culpa em quem? Nas virgens. Então assim, quem botou a mão no diagrama, como a irmã te diz, escondeu o erro? Foi Deus. Okay? Então na parábola, mais uma vez, não precisa levantar com a bandeira, achando que está defendendo a Deus, porque a gente está atacando. Ninguém está atacando a Deus, a gente está entendendo a parábola. Então, 19 de abril, eles marcaram o encontro do esposo, o esposo tardou. Então eles entenderam que começa o período do quê? Da tardança. E tardando o esposo, tosquenejaram todos, né? Eles marcaram o encontro, tardou. Então aqui começa o período de 6 meses de tardança, ok? Que eles entendiam. E na metade desse período, no metade do período da noite é o quê? Meia-noite. Metade do período da noite. Então 21 de julho. A gente marca isso 2001, 2014, 2019. Por quê? A gente tem 21 de julho... na história dos mileritas, estaria marcando o decreto dominical. Como que a gente coloca sobre isso? Quando a gente vê os marcos principais de uma linha, a gente vê que a gente tem um tempo do fim. Vou colocar 11 de setembro aqui. 11 de setembro. A gente tem um decreto dominical, o fechamento da porta da graça e a segunda vinda. Ok? Isso daqui é feito em marcos de quando você ara a terra, quando vem a chuva temporã, ok? Chuva serôdia e a colheita. Então a gente entende isso daqui é uma foice. Então a gente entende que isso daqui são 4 dispensações com 5 marcos, ok? O marco do meio é o que marca o início da chuva serôdia. Então esse marco do meio é o que a gente entende como sendo o quê? O decreto dominical. Ok, você tem o período de Ará, começa a chuva temporã, vem a chuva serôdia, a foice, ok? Então o marco do meio é o decreto dominical. Na história milerita, o ponto intermediário é qual? 21 de julho. Não só isso, é ali que chega a mensagem a respeito do quê? A respeito de 22 de outubro. É um decreto dominical que começa o alto clamor, que é a mensagem que leva até o quê? Ao fechamento da porta da graça, ok? Então assim, é aqui que começa a chuva serôdia. É aqui que começa a chuva serôdia na história milerita. Então tem vários pontos por que a gente marca o 21 de julho como decreto dominical. Mas o ponto que eu quero que a gente entenda é que a gente está lidando com essa parábola, ok, da história milerita. E aqui a gente marca como a metade do caminho. A metade do caminho entre 19 de abril e 22 de outubro. Entre quando começa a chuva temporã e quando acaba a chuva serôdia. Ok? Então essa história ilustra na nossa história quando começaria a chuva temporã e quando se fecharia a porta. Ok? Não necessariamente um período de tempo intermediário entre 2001 e 2019, mas sim os marcos que colocam o início da chuva temporã, se assim a gente pode dizer para ficar mais fácil, e o fim da chuva serôdia, ou o fechamento da porta. Ok? Ficou claro isso daqui? Então, isso daqui é a metade do caminho entre os marcos que paralelam 19 de abril e 22 de outubro. E essa história ilustra pra gente outras histórias, ok? E é isso que a gente vai dar uma olhada hoje, que é bem interessante. Se a gente pega essa história e a gente traz o número 151 de 2014, onde que leva isso pra gente? Para 1863. Então a gente pega esse padrão profético que a gente já conhece, a gente viu ontem, de 2520, e traz essa história de 2014 como metade do caminho até uma história que é a metade do caminho. Eu vou refalar a minha frase. 2014 representa o quê? O meio do caminho. A gente está trazendo isso através do símbolo 151 até a história de 1863, como metade do caminho. Nessa história, 1863 é a metade do caminho do quê? Da Guerra Civil Americana, que acontece em 1861 e 1865. Nessa história, 1861 é a mesma distância que aqui?
Não é a mesma distância de 61 a 63 e 2001 e 2014. Não é. Mas a gente está olhando essa parábola, porque 2014 simboliza o quê? A metade do caminho. E a gente está linkando isso com 151 até 1863. E 1863 é a história do quê? Da metade do caminho, ok? Então isso permite que a gente pegue a história da Guerra Civil Americana e veja uma guerra civil dentro dos Estados Unidos entre 2001 e 2019. Isso é um fio. Então essa história aqui ilustra uma parábola, presta atenção no que eu estou falando. Essa história ilustra uma parábola de como a gente deve enxergar uma guerra civil acontecendo em 2001 a 2019. Tem alguma guerra civil americana acontecendo aqui, com gente matando o outro, norte contra sul? Tem? Não, por quê? Porque isso é uma parábola que ajuda a gente a entender o que está acontecendo aqui. Okay? Então, assim, a gente tem que visualizar qual é o fio que a gente vai conseguir visualizar essa guerra civil acontecendo desde 2001. Entendeu? Então, a gente consegue começar a ver isso. A Tess tem traçado muito sobre isso, falado a respeito de como que os protestantes têm se juntado, como cada vez eu visualizo dessa forma. Os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas o Brasil também tem ficado muito o quê? Polarizado. Toda a característica da Guerra Civil Americana é porque o quê? Os Estados Unidos ficou polarizados. É uma coisa importante para a gente estudar mais a fundo, falando dos Estados Unidos da Guerra Civil. De uma forma bem simples. Norte e Sul. Okay? Aqui estão os Estados Unidos. O Norte eram industriais. Sul trabalha na lavoura, não, no campo. Ok? Colheita e tudo mais. Lavoura. Então o que acontecia? Aqui você precisava de mão de obra escrava, aqui era mão de obra trabalhista. Então aqui eles buscaram os direitos civis, aqui eles queriam manter a escravatura. Aqui também tinha muito comércio, o quê? De tráfico de escravos que dava muito dinheiro. Então o Sul, eles juntaram os confederados, que é o que eu falo, o grupo dos confederados, e eles queriam se separar. E aí o presidente Abraham Lincoln, que foi eleito no ano anterior e foi colocado no poder em 1861, ele entra e falava assim, não vai separar não, vai ficar juntos. E aí começa a guerra, ok? A guerra civil toda ali acontece. Por quê? Porque o Sul, que são cristãos, eles querem manter o quê? Escravatura. Porque a Bíblia tem vários assim do Senhor do Velho e Novo Testamento que fala que a escravidão é algo ok. O zelo religioso deles, ok? Então assim, não tem uma frase na Bíblia que não fala que é errado. Então eles querem manter a escravidão. E o Norte, com Abraham Lincoln, está tentando remover isso, ok? Então essa Guerra Civil Americana que acontece aqui, tá? Guerra Civil. A gente vai ler um pouco sobre isso. Se a gente pega outro número que é bem marcante e também importante pra gente, que é o 220, onde isso leva pra gente? O que eu quero marcar? Essa história está ilustrando. Ok, isso leva para... 1794. Que é a metade do caminho entre... 89. E o que é isso? A Revolução Francesa. Então, a história da Revolução Francesa permite que a gente pegue a história da Revolução Francesa e veja uma revolução dentro da América de 2001 a 2019. A gente consegue ver a derrubada de um governo e um ditador nessa história. Por quê? O que acontece em 9 de novembro de 1799? A gente tem Napoleão aqui. Ele toma o diretório e ele se torna um ditador. Então, nessa história, o que a gente tem aqui? Lincoln, o que acontece com ele? Ele é assassinato. Aqui ele foi assistir um teatro e aí um ator entra lá e dá um tiro nele, na cabeça. Ele morre, ok? Em abril, se não me engano, de 1865. Então aqui a gente consegue ver um ditador que é levantado e um ditador que morre. E essa é a mesma dinâmica que os Estados Unidos passa no decreto dominical. O que acontece no decreto dominical? Qual é a nação que morre aqui?
É o sexto reino da profecia bíblica. E depois qual é o que entra? O sétimo. Mas quem é o sexto reino da profecia bíblica? É os Estados Unidos. Não é isso? Quem é o sétimo reino da profecia bíblica? É os Estados Unidos, só que sobre quem? Sobre as Nações Unidas, a ONU. Então a gente vê que os Estados Unidos é o mesmo aqui. É o mesmo não, falei errado. É a mesma nação, que é o sexto reino, é a mesma nação que está controlando o sétimo. Mas aqui ele sai de um quê? De uma nação que tem a Constituição para uma nação ditatorial. É os Estados Unidos no mundo o quê? Unilateral, ok? Não é a ONU mais. É os Estados Unidos controlando o mundo. Os policiais do mundo, como eles dizem, né? Eles controlando, eles são a cabeça, eles decidem, ok? Então isso daqui é a passada de um país, no seu estado que está, para o quê? Para um ditatorismo. Da mesma forma, Donald Trump, a gente vê que aqui, o que acontece aqui? Vou botar bem assim, os Estados Unidos em cima da ONU e aqui os Estados Unidos, né? Nossa, minha diagramação é bem ruim. Mas quando a gente olha para 9/11, na nossa história, a gente vê que aqui a gente tem Trump. Isso daqui já seria 11/9, né? 9/11, gente. 2019. Ok? A gente tem Trump, que ele morre como o presidente que é, mas aqui a gente entende que ele ascende como um ditador. Então é Trump e Trump. Aqui a gente vê a morte de Abraham Lincoln, mas a gente vê o quê? A ascensão de um Napoleão, ok? Então lembra que esse marco está simbolizando o quê? 11 de setembro. Esse marco está simbolizando... Esse marco está simbolizando 11 de setembro. Esse marco está simbolizando o quê? 9 de novembro, ok? Vai confundir isso daqui, eu vou colocar 2001. Esse marco está simbolizando 2001. Esse marco está simbolizando 2019. E esse marco está simbolizando o quê? 2014. Conseguiram entender a lógica? Então esse marco aqui é 2001. Esse marco é 2014. Esse marco é 2019. Então em 2019, quando a gente vê essa história, a gente vê a morte de um presidente, Trump como sendo ele, não é uma morte física, mas a ascensão do mesmo presidente como o quê? Um ditador. É a mesma dinâmica no decreto dominical. A gente vê os Estados Unidos morrendo como uma constituição, mas o que surge? Os Estados Unidos ditador, ok? A mesma nação que está ali governando, tá? Então a gente vê essa dinâmica colocada aqui nessas revoluções. Mas eu quero que a gente veja agora as revoluções em outra perspectiva. A Revolução Francesa principalmente. Que a gente está trazendo isso daqui com a linha da metade do caminho, tá? Eu só quero trazer mais alguns pontos em relação a isso. Fica aqui, antes da gente sair. Que horas que eu comecei? 20 minutos atrás. Tá. Deixa eu só achar aqui um segundo. Achei. Ok. Quando a gente olha para essa aqui... Ah, não, esse aqui é outro estudo, completamente diferente. Mas vamos lá. Quando a gente olha para essa história aqui de 1861 e 63, a gente vê duas vozes acontecendo no mundo, ok? É aquela dinâmica que a gente vê duas fontes de informação acontecendo no mundo. Mais uma vez, a gente marca 1861 como o quê? Na linha dos mileritas. A gente marca como o... Aqui a gente está marcando exato, como 19 de abril, né? Nessa história aqui, na linha dos mileritas. Aqui, né? Exato. Quando a gente faz a linha... Não vou fazer isso, não, a gente vai confundir mais ainda. Eu só quero que a gente veja como que existem duas fontes de informação aqui nessa história. Como que em 1861 a gente vê os protestantes e o que eles dizem. Olha só. 1863, os protestantes falando isso daqui. Olha só. Isso daqui vocês vão achar no aplicativo de Ellen White, mas não é Ellen White comentando. Tá? WEGW 120
ponto 1 e 2. O que é esse livro? Não sei, eu não lembro exatamente. Olha só. Tá em inglês, tá? Só copiar e jogar no tradutor lá. No início de 1863, a Guerra Civil não tem ido muito bem para o norte. Ok? Isso daí é o que ela fala, a primeira frase da página 1, do parágrafo 1. Agora eu vou para o parágrafo 2. Por que Deus estava nervoso com os Estados Unidos? De acordo com o porta-voz da associação, a razão era a falha do governo de reconhecer a Jesus Cristo e forçar a sua lei moral. Então eles olham para a guerra civil e veem que Deus está o quê? Nervoso com a nação. E aí o que Deus está fazendo? Manda a guerra civil, não é isso? E qual é o motivo que eles acham que está tendo a guerra civil? É por causa que o governo não reconhece a Deus como uma nação. Então você vê que existe uma fonte de informação aqui que acha que o motivo que está acontecendo na guerra civil é por causa de quê? Porque a nação não reconhece a Deus, a separação de igreja com o Estado. Eles querem o quê? Unir o Estado. E por isso, em 1861, o que eles sugerem? Em Deus confiamos, na moeda americana. Isso é sugerido aqui, passado em lei, começa a ser imprimido das moedas aqui mais para frente. Então eles querem um reconhecimento oficial da nação para que eles passem essa lei. Se você estudar um pouco por que no Brasil nós temos Deus seja louvado na moeda brasileira, é interessante que um dos entrevistados ele usa a história americana e fala meio assim, da mesma forma que os Estados Unidos estavam passando por um período de crise, eles buscaram a ajuda de Deus, assim o Brasil também estava passando por uma grande recessão e eles viram e queriam colocar isso na moeda brasileira. Então assim, a gente vê que os protestantes estão crescendo com essa ideia de que Deus tem que ser reconhecido pelo Estado, ok? E essa é uma fonte forte de informação que está aqui sendo empurrada, defendendo a escravatura, o que quer que seja. Então o juízo de Deus é por causa de quê? Por causa que Deus não reconhece o Estado, ok? O que a irmã White comenta sobre isso? O livro é The Word of Ellen G. White. Ok. O que a irmã White fala que é o motivo da guerra civil? Eu vou colocar a referência. Essa daqui é a referência. RH agosto, em inglês, né? 27,1861, 1861. Aí tem que colocar assim, se vocês quiserem achar. Arte, ponto, A, vírgula, parte 1. Não, pá. Na verdade, o que eu recomendo é quando vocês verem textos grandes assim, se dá referência grande para procurar na internet, só digita agosto 27 de 1861. August 27, né? Aí 1861, aí vai mostrar as opções lá. Não vai ter tantas assim, né? Você vai na Review and Herald e acha isso daí. Olha só. Deus está punindo essa nação por o alto crime de escravidão. Ele tem o destino das nações em sua mão. Ele vai punir o sul pelo pecado de escravidão e o norte por tanto tempo meio que ignorar, entendeu? E não fazer uso da sua influência, ok? Então, qual é o motivo que está tendo... A irmã Antiga que ela fala, está acontecendo sim o juízo de Deus e por causa de quê? Por causa da escravidão. Então você vê que, enquanto os protestantes, você vê que as igrejas em si, elas estão querendo unir a igreja com o Estado, que a irmã White fala que é o quê? É porque vocês, protestantes, estão praticando esse crime horrível de escravidão, ok? A ira de Deus não vai cessar até que ele cause que a terra da luz beba do copo da sua fúria. Ele fala bem assim, ó. A ira de Deus, isso daqui é na parte 2, tá? Eu já li a parte 3, a última frase, agora eu tô na parte 2. Fala bem assim. A ira de Deus queima contra essa nação, e especialmente contra os corpos religiosos que têm sancionado. E eles mesmo engajados nessa terrível merchandise, nesse terrível comércio, ok? Então, mesmo os corpos religiosos, eles têm feito o quê? Eles têm se entrado nessa grande comércio de escravos e a ira de Deus está sobre a nação. Então, enquanto essas igrejas estão falando que a ira de Deus é porque Deus não reconhece a igreja e o Estado,
as igrejas, a irmã White, profeta de Deus, o que ela fala? Que é por causa de escravidão, de causas sociais. Tá? É interessante quando a gente traz isso aqui, porque a Guerra Civil começou em 1861. E qual é a crise que a gente tem aqui em 2001? O ataque de 11 de setembro. E é muito interessante quando você vê o que Jerry Falwell, um líder protestante muito forte, fala a respeito de 11 de setembro. Eu queria abrir o vídeo aqui agora, é bem curto. This is 13 de the setembro. first time Essa é a primeira vez que a gente foi atacado no nosso solo. The worst results. Os And I fear, as Donald Rumsfeld, the Secretary of Defense, said, dos piores resultados, exato, obrigado. Agora está no só ouvir aqui, né? first time, and by far, the worst results. Os piores And I resultados. fear, as E eu tenho Donald medo que, Rumsfeld, the Secretary of Defense, said yesterday, como o secretário de that Defesa this is disse only the ontem, beginning, que esse é o and with início biological warfare de uma available guerra for biológica. the Husseins, the Bin Ladens, the Ele tá falando umas coisas aí, mas eu quero pegar um ponto que ele fala, ok? What we saw on Tuesday is terrible. O que a gente viu terça-feira como coisa horrível. Minuscule, if in fact God continues to lift the curtain and allow the enemies of America to give us probably what we deserve. Ele falou bem assim, que poderia... Deixa eu voltar aqui um pouco. Se Deus permitir, né? Se Deus que- continuasse a levantar a cortina. Se Deus... eu não entendi direito essa parte. rapidinho. What we saw on Tuesday O que a gente viu na terça como sendo terrível, could be minuscule if poderia in ser... fact, if in fact God Poderia ser minúsculo, poderia ser menor, se de fato continues to lift the curtain and allow the enemies of America to give us quem levantasse a cortina, Deus continuar a levantar. se Deus continuar a levantar, Permitir que os inimigos da América. Alguma coisa. se Deus começar, essa que eu não peguei, se Deus permitisse levantar a cortina e permitir que os inimigos da América, probably what we deserve. Jerry, that's my feeling. I think we've just seen the antechamber to The enemies of America os inimigos da América, we deserve. e é praticamente o que a gente I mereceria. think we've just seen the antechamber to terror. We haven't even begun to see what they can do to the major population. I mean, The ACLU is Olha só o que ele vai falar. for this. oh yeah. And I know I'll hear from them for this, but throwing God successfully with the help of the federal court system, Ó, jogando Deus fora do nosso sistema federal, né? God out of the public square, out of the schools, Colocando Deus fora das escolas, então ele está listando os motivos que aconteceu o ataque de 11 de setembro. Porque tirou Deus das questões federais, tirou Deus das escolas, dentro do quê? Das equações, ele fala. Tira Deus de todas as equações. De todas as equações, ok? E da escola. the abortionists have got to bear some burden for this because Como é que é a palavra? O pessoal que defende aborto, ok? Eles têm parte nisso daí também. Então a culpa do 11 de setembro é de quem defende o aborto. God will not be mocked, and when we destroy 40 million little innocent babies, we make God mad. I really A believe gente deixou Deus irritado, por quê? Zombou de Deus. Porque a gente zombou de Deus. Deus não deve ser zombado, né? Porque muitos bebês morrem, ok? that the pagans and the abortionists and Os the pagões. feminists and the gays and the lesbians Lista aí comigo, Jesus. As lésbicas, os feministas, o que defende o aborto, e mais quem? Os pagãos, os gays, who are actively trying to make that an alternative lifestyle, the ACLU people eles estavam tentando fazer isso, o quê? Um estilo de vida. Esse A, o C, eu não sei o que é isso que ele está falando. for the American way, all of them who tried to Todos secularize eles. America, Todos eles que tentaram secularizar a América, olha só o que ele vai falar agora. point the finger in their face and say, you helped this happen. Eu aponto o dedo na cara deles e falo, vocês ajudaram para que isso acontecesse. Então, o motivo, desculpa a péssima tradução ao vivo, o motivo que aconteceu no 11 de setembro é por quê? Porque o título do vídeo é Jerry Falwell and Pat Robertson blame 9/11 on organizations like People for the American Way. Então, o motivo que acontece no 11 de setembro é que Jerry Falwell, que formou a maioria moral em 1979,
que durou ali 10 anos até 1989, o tempo do fim. É por quê? Porque seculares, a pessoa que defende o aborto, gays, feministas, pagãos, o estilo de vida deles, que eles tentaram implementar isso, ele aponta o dedo na cara deles e fala assim, eu posso apontar o dedo na sua cara e dizer que o motivo que isso aconteceu é por causa de vocês. Sim. Então a culpa do atentado terrorista não é porque os Estados Unidos se meteu em assunto que não devia se meter lá no Oriente Médio. É por causa do quê? É assunto religioso. Então, assim, mais uma vez você consegue... Esse vídeo é muito forte. É muito forte. Você aponta na cara de vocês e fala, a culpa é de vocês. Então, assim, é a mesma coisa aqui. Consegue visualizar a dinâmica? Aqui o motivo que está acontecendo a guerra civil é porque o Estado não reconhece a Deus. O Estado está muito secular. Aqui também. Tiramos Deus das nossas escolas, tiramos Deus do nosso governo. Tem aí os feministas, as pessoas que defendem os seus direitos. Então, esse é o motivo que eles estão fazendo aqui. Então, eu quero que a gente visualiza e a gente começa a traçar, a visualizar que quem é que traz essa união de igreja com o Estado, que essa dinâmica aqui, ela também cresce aqui na nossa história. Okay? Faz pouco que ela disse que se os Estados Unidos liberassem o casamento gay, os juízes de Deus começariam a filha de Billy Graham falou isso. Que se liberasse o casamento gay, ia começar o quê? Cair os juízes de Deus. Ia começar a cair os juízes de Deus. Okay? Então, assim, a gente consegue visualizar que essa dinâmica acontece aqui. Em 1863 é formado o movimento de reforma nacional. E o que começa a ser testado em 2014, na campanha do Donald Trump? Fazer América grande novamente. Pega o movimento de reforma nacional e pega essa frase, fazer América grande novamente, e veja como que é exatamente a mesma coisa, ok? Fazer algo novamente é porque você quer reformar, você quer trazer de volta, né? Quer trazer a América grande novamente. Esse grande que o Trump quer trazer é o quê? É como era anteriormente. Uma América machista de brancos cristãos, conservadores, ok? Então, assim, isso é um movimento de reforma, de fazer de novo, não, um movimento de reforma nacional, né? América. Então, a gente vê essa dinâmica aqui, nessas revoluções e a questão do meio do caminho, tá? Agora eu vou apagar isso daqui pra gente ir. Talvez eu vou apagar só essa linha aqui e dá pra gente usar aqui em cima. Ok. Vamos falar então das 3 revoluções que a gente tem principais. Deixa eu começar com a Revolução Alemã. Quem sabe o motivo que começou a Revolução Alemã? Qual ano? 1919, né? 18. 18. Ok. Outubro. A gente tem um período de revolução, a gente tem um período de preparação e no ano seguinte começa a Contra-Revolução. Em 1919, ok? Que leva até ali em diante. Essa daqui é a Revolução Alemã. Certo isso? Alemã. A Revolução Alemã culminou aqui com a saída do Kaiser, okay? O fim da monarquia alemã. O que começou? Em outubro de 1918, eles estavam perdendo a guerra, a Primeira Guerra Mundial, e aí o que eles falaram bem assim, não, vamos lá pegar esse grupo de sailors, de navegadores, e vamos lutar contra a Inglaterra. Eles viram que era uma operação totalmente suicida. Então o que eles falam? A gente não vai, ok? E aí começou um motim dos marinheiros que simplesmente não queriam só obedecer uma ordem para se botar, colocar em risco de vida e tudo mais. Eles iam perder, uma atitude suicida. Já tinham perdido, exatamente. Então ali chega e eles começam a fazer um motim. E aí nesse mês todo, né, começa esse período da Revolução, as pessoas vão para as ruas e no dia 9 de novembro de 2018 é quando o Kaiser abdica. 9 de novembro de 2018. É o Kaiser Guilherme, ou Wilhelm, né? Vamos botar em português.
Guilherme II, ele sai do poder. Então, assim como a gente vê aqui que Lincoln, o que acontece? Ele morre, a gente aqui também vê o quê? Um monarca que sai do poder. Isso marcando com o quê? O 9 de novembro. A gente não está falando que isso é impeachment, a gente está falando que isso é a morte de Donald Trump como um presidente, mas a ascensão dele como um ditador. Isso daqui, no caso, marca a morte de Lincoln, por exemplo. Okay? Então, eles têm um período de preparação. Em janeiro, começa a contra-revolução. Das pessoas estavam vindo contra isso. Ok? Revolução e contra-revolução, que vai aqui até o mesmo ano, se não me engano, 4 meses mais tarde, janeiro, fevereiro, março, abril, acho que é maio. Ok? Maio. Esse daqui é o período marcante da Revolução, tá? Deixa eu ver se é o fim da monarquia, é importante a gente marcar aqui também como fim da monarquia. E depois que acontece que o Kaiser abdica, o que aconteceu? O que o povo quer? Eles querem poder, né? Quem é que não vai querer lutar pelo poder? Então, vários grupos começam a se organizar e começam a lutar contra isso, e aí começa uma contra-revolução, ok? Que acontece em janeiro ali, e que se encerra mais pra frente. Aqui não é aqui que se encerra, se não me engano é mais pra frente que se encerra. Aqui, mas é um marco muito importante, que eu não lembro exatamente por que a gente marca maio de 1919. Mas tem um fator bem importante aqui que eu posso pesquisar e trazer na próxima. Eu acho que se você for olhar na internet, vai marcar mais pra frente o fim da Revolução, da contra-revolução, ok? Mas tem um fator importante que a gente coloca aqui que eu não lembro de cabeça agora, exatamente. Tá? Mas a gente vê um período de preparação e no ano seguinte entrando numa guerra, numa contra-revolução, tá? Então esse daqui a gente consegue marcar 9/11 ali, nessa história. Quando a gente vai para a Revolução Russa foi em que ano? Culminou na formação da União Soviética, vamos lá. 1917, no ano anterior, ok? Revolução Russa, 1917. O que a gente visualiza na Revolução Russa? As pessoas vão para as ruas pedindo para que aconteça o quê? Para eles acabar de ir para a guerra, ok? Estava tendo a guerra, eles queriam a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. O que estava acontecendo? Eles estavam com problemas de coisas básicas, ok? Não tinha pão, não tinha coisa para comprar. E a Rússia estava envolvida em guerra e eles simplesmente não queriam. Oi? As mulheres vão para a rua. As mulheres vão para a rua, né? Exato. Então a gente vê que começa ali a Revolução Russa, a gente pode marcar aqui como 8 de março. Vou colocar março. 1917. Começa o período da Revolução. E esse período da Revolução é conhecido como o Outubro Vermelho, mais pra frente, né? Que tem um período do Outubro Vermelho. Só colocar. Então, invade o palácio. O Palácio Branco, exatamente, o White Palace que fala, né? Mais pra frente aqui, mais uma vez, a gente tem em março. A gente tem um período do Outubro Vermelho. Ok? É um período que acontece. O que acontece? Lenin, ele é enviado para a Rússia. Alguém sabe como que é esse processo? Como que Lenin foi para a Rússia? Onde é que Lenin estava? Na Áustria, não era? Na Suíça. Suíça, não é isso? Mas quem é que manda ele para lá? Alemanha. Ok, a Alemanha manda Lenin para lá. Ok, ele chega lá, se não me engano, num carro todo fechado e tudo mais. Ele chega no dia 7 e 8 de, se não me engano, é entre o 7 e o 8 de novembro, no nosso calendário gregoriano, ele toma o Palácio Branco, que fala White Palace, ok? Ele toma esse Palácio Branco. O que é interessante é que isso é no dia 26 de julho, no calendário deles. Vou colocar aqui no calendário deles em azul. Isso é no dia
26 e 27 de julho. Por quê? A Rússia foi um dos últimos países a trocarem de calendário, de sair do calendário juliano e ir para o calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Então eles, na calendário deles, era isso que estava acontecendo, do dia 25 e 26, desculpa, 25 e 26. 25 e 26 de julho, ok? A gente vê que eles tomam o Palácio Branco. Mais uma vez não tem espaço aqui. Eles tomam o palácio. Mas o que a gente marca, o que a gente vê que é claro de um ato de ditador, é o que Lenin faz no dia seguinte. Esse dia seguinte é no dia 27 de julho. Gente, é julho? É julho. É julho, 27 de julho. Não, é 27 de outubro, desculpa, gente. Não, é outubro. Eu tava vendo, o calendário juliano é alguns dias, se eu não me engano, é 16 dias de diferença do nosso. São poucos dias, não pode ser julho. Essa é de outubro. Por isso que é conhecido como Outubro Vermelho, ok? Porque no calendário deles, isso era outubro, 27 de outubro. É poucos dias que corresponde ao 9 de novembro depois. Exato. Então, olha só, recapitulando aqui com a gente. Desde março de 1917, eles entram nesse período da Revolução, pessoas vão para as ruas e tudo mais pedindo a saída da guerra, ok? Aí chega no mês de outubro, do calendário deles, a gente vê no dia 25 e 26, nessa época, Lenin, ele entra e faz o quê? Toma o Palácio Branco, ok? Esse período do mês é conhecido como o período do Outubro Vermelho, tá? Na Revolução. No dia 27 de outubro, acontece algo muito importante, que ele passa o quê? Um decreto contra a imprensa. Exato. Vocês já leram esse decreto? Não. Muito interessante. Muito bons os argumentos dele. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que está defendendo o Bolsonaro hoje, e se estivesse vivendo nessa época, iria falar que Lenin está correto. Porque qual é o argumento dele? Estamos passando por um período de mudanças, estamos passando por um período de crise e está tendo muita revolução popular. O que a gente tem que fazer? A gente tem que calar a imprensa um pouco para evitar mais bagunça. Então os argumentos dele são muito bons. Você olha assim, argumentos plausíveis. Então quando você vê um Bolsonaro virar e falar bem assim, olha, essa questão do Chile aí está muito ruim, o Folha de São Paulo está causando isso, vamos silenciar eles um pouco. É um argumento plausível que qualquer pessoa de direita está seguindo o Bolsonaro iria aceitar. Consegue visualizar? Então, os argumentos que ele colocou é bom. Mas mesmo assim, é isso que faz dele o quê? Um ditador. Ok? Aqui a gente marca Lenin. O interessante nessa história é porque dia 27 de outubro, no nosso calendário gregoriano, é no dia 9 de novembro. Então, esse daqui é do Juliano. Ok? E eu tenho que aprender a diagramar, porque eu não sobra espaço para nada. Isso daqui é no dia 9 de novembro, no calendário gregoriano. Ok? E aqui foi no dia 7 e 8 de novembro. Então você vê que no nosso calendário você consegue marcar o 9 do 11, ali acontecendo, como o marco principal de uma revolução, a Revolução Russa. Tá? Acontece um período de preparação. E no ano seguinte, isso daqui é tudo no ano de 1917, no ano de 1918 começa o período que vai até 1922 com a formação da União Soviética, que é o período que chama Contra-Revolução, ok? E esse é o período chamado da Terror Branco. Terror Branco, ok? Que aí vão contra os bolcheviques. Exato, contra os bolcheviques. Aqui já é o quê? A Contra-Revolução, né? Que eles vão contra todo esse fator. Então a gente vê mais uma vez 9 e 11 de a Revolução Alemã, a gente vê 9 e 11 na Revolução Russa e é muito interessante quando a gente vem para a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, primeiramente, a gente viu nesse estudo como sendo a metade do caminho. E a gente marca 1799 simbolizando 2019, como sendo 9 de novembro. Mas nessa história a gente vai pegar essa revolução e ver em outra perspectiva. Aí você fala, Daniel, podemos fazer isso? A gente vai discutir isso mais quando a gente for falar um pouco de parábola nesse fim de semana, ok? Um símbolo, ele não está anexado a um entendimento só. Não está. O que representa a ovelha?
Depende. Você não pode falar que a ovelha é Cristo. Apenas. Você não pode falar, não, a ovelha é Cristo. Não pode usar a ovelha para outra coisa. Não é porque a ovelha perdida é quem? É você e eu também, não é uma ovelha? Então a ovelha é só um animal. É só um animal 4 patas com lã que anda. Jesus usa aquela ovelha para fazer o quê? Uma aplicação. Não quer dizer que aquela ovelha tem um carimbo de Jesus Cristo e é apenas Jesus Cristo. Aquela ovelha pode ser representada em várias coisas. Aliás, isso é uma parábola, uma história criada ou não, pode ser uma história verdadeira ou uma história inventada, para o quê? Para ilustrar uma perspectiva profética que Jesus está colocando. Então, essa Revolução Francesa não está anexado a esse Marcos, é apenas 9 de novembro de 2019. A gente precisa visualizar que essa história simboliza aqui, quando a gente vê nessa linha da metade do caminho. Agora a gente está pegando a Revolução Francesa e está dividindo ela entre o período da Revolução e o período da Contra-Revolução. Revolução, período da Contra-Revolução. É interessante o segundo período da Revolução Francesa, que acaba em 1799, no dia 9 de novembro, 9 de novembro, esse é o período que também é chamado do quê? O Terror Branco. Que é o período do diretório, ok? A gente consegue ver o paralelo aqui entre eles. Mas antes de falar sobre isso, a gente vai falar sobre o início com os jacobinos. Quando começou a Revolução? 1789, né? Então começa a Revolução e aqui no final desse primeiro período, eles colocam um cara bem nervosinho no poder. Qual é o nome dele? Robespierre. Quando que ele entra no poder? Dia 27 de julho. Hã? Põe nervosinho. 27 de julho, Robespierre, ele é colocado no poder, ok? E esse daqui que é o período que é chamado Reino do Terror, ok? É o período conhecido das guilhotinas, ok? Muitas pessoas o quê? Perderam a cabeça aqui nesse período. Ele coloca no poder, ele fica exatamente 1 ano no poder. O que acontece exatamente no dia 27 de julho? Ele é tirado do poder e, se não me engano, ele é morto no dia seguinte. Eu não sei se ele é morto no dia 27, mas ele é derrubado no quê? No dia 27 de julho, ok? Então ali é quando Robespierre morre. É guilhotinado também, né? Aham. Ele sai do poder e ele morre, ok? E o interessante é que, assim como aqui eles estavam com o calendário atrasado, a França, eles eram bem revoltados e eles mudaram o calendário. Eles mudaram o calendário de 7 dias para 10 dias, mudaram os meses para eles e tudo mais. Então 27 de julho, para eles não era 27 de julho. Quando que era isso daqui? 9 de Thermidor. Provavelmente, se você digitar esse evento aqui da morte de Robespierre, o título do artigo vai ser 9 de Thermidor. E Thermidor é qual mês? 11. Não, mês 11 do calendário francês. Então, a gente... então, não é novembro, né? Então, você consegue visualizar que por mais que eles se revoltam contra Deus, Deus ainda fala bem assim, eu vou botar meu dedo aí no meio. Porque no fim desse primeiro período revolucionário que a gente visualiza, daqui a... Desculpa, não botei a data, né? 1793 ou 4? 94. Hã? Ele tira do poder no dia 27, ele morre no dia seguinte. Ele sai do poder. Sai do poder. Saiu, né? Nossa, não pode ser coincidência tudo isso, né? Isso é incrível, gente. Olha isso daqui. Então a gente vê o fim de uma revolução 9 de novembro de 2018, Revolução Alemã. A gente vê a Revolução Russa dia 27 de outubro. Mas no nosso... A Revolução Alemã também não tem negócio de vermelho e branco? Nessa daqui eu não tenho certeza. Talvez eu não escrevi. Dani, tá 27 e 27. Hã? Tá 27 e 27. O que tá 27 e 27? No meio ali, tu botou... Mas é um ano depois. É porque aqui é 1793, ok? Quando ele entra no poder em 1794. Me parecia que tinha mais coisa já. Então, olha só, a Revolução Alemã, você tem aqui 9 de novembro como fim do primeiro período. Um Kaiser, ele é deposto. Revolução Russa,
Você tem 9/11 do nosso calendário, por mais que no deles aconteceu no dia 27 de julho. A gente consegue ver a mão de Deus ali dirigindo as coisas. Você tem um decreto na imprensa Pulene, marcando o quê? Um ditador. Pode colocar aqui, é um ditador. Ok? É um ato de você restringir a imprensa. O que aconteceu na Venezuela? O que o presidente fez, se não me engano, em 2006 ou 2007? Tinha uma imprensa que atacava ele, o que ele fez? Cortar a permissão deles de transmitirem. Simplesmente cortou. Esse é um dos primeiros passos para um ditador, você cortar a imprensa livre. Então, se você corta aqueles que te atacam, você está livre. Não tem ninguém para te opor, não tem ninguém para jogar no ventilador que você está fazendo de errado, e o Bolsonaro também ameaçando a Globo. Se não estiver tudo certinho, vai cortar. Né? Aí você fala, não, só está dizendo que se não estiver certo, vai tocar. Quando você ameaça a imprensa dessa forma, quais são as suas intenções de fazer o tipo de coisa do tipo? Entendeu? Então, assim, você consegue ver que as pessoas estão tomando o mesmo passo. E essa é uma das características que a gente vê para 9 de novembro hoje. A gente espera visualizar. Muita gente boa acha isso excelente. Acha excelente, Globo lixo, né? O Adventista passou um documento para a gente assinar, corroborando essa ideia de fechar a Globo. Exato. Então, assim, as pessoas acham que isso é bom. Eles acham que é bom ter uma empresa. Gente, a gente precisa lembrar de uma coisa. Hitler, ele era adorado. Ele não estava lá no poder contra todo mundo. É o povo que botou Hitler no poder e o povo estava feliz com Hitler. O presidente da Coreia do Norte, hoje, aquele ditador, você acha que o povo faz o quê? Eles adoram o presidente da Coreia do Norte. O pessoal que botou o presidente da Venezuela no poder também ama ele. Você acha que esses ditadores que estão no poder, as pessoas que são 100% do povo contra o ditador? Não existe, não tem como um ditador ficar no poder assim. O ditador está no poder porque tem povo que está cego e acha que o que ele está fazendo é bom. Aliás, Hitler estava defendendo o que o povo queria. O que o coração do povo queria o quê? Sai fora judeu. Não é isso? Então eles tinham uma pessoa que defendia isso. Você tem um Trump, sai fora mexicanos. É o povo que... Melhora o país. Melhorou o país financeiramente. Mas as causas sociais são todas jogadas no quê? No lixo. Então quem mantém... Você olha hoje como Hitler, como um ditador, se coloca no lugar de... Se coloca no seu lugar hoje e vê se o que você está achando de Bolsonaro e Trump é uma coisa positiva. E vê quem que você seria lá em 1933, 1938, na época de Hitler. Quem que você estaria defendendo. Entendeu? Então a gente precisa ter essa visão que o ditador está lá porque o povo quer. Uma maioria quer. Sem pensar que a gente estava desse lado. Há um ano atrás a gente estava desse lado. Quem não defendia Bolsonaro? Vai defender a família. Vai defender os valores cristãos, né? A gente com uma venda de todo tamanho no nosso olho, achando que isso é bom. Colocar a igreja dentro do Estado e forçar a sua moralidade, né? Gente, que horror. Enfim. Louvado seja Deus pela mensagem que clamou na meia-noite. Então a gente vê 9/11 no nosso calendário e na Revolução Francesa, por mais que eles mudaram o calendário, a gente consegue ver o que ali? É no dia 9 de terminou, a gente consegue ver um 9/11. Ah, Daniel, não é no nosso calendário 9/11. A gente está olhando para uma parábola. E nessa parábola, o que a gente vê? 9/11, marcando o fim do período da primeira revolução. Gente, isso é muito profundo. Então a gente consegue visualizar que de 11 de setembro a 2019 é o que a gente marca, agora eu vou ter que apagar aqui, esse primeiro período da revolução, ok? Essa revolução que está acontecendo desde 2001, ponto é, o que é essa revolução? O que é essa revolução? A gente sabe que é uma guerra de quê? De informação, não é? Não é de guilhotina nas praças, não é de Bíblia queimando nas praças, né? Não é de gente tomando a Casa Branca, né? Mas a gente vê o quê? É uma guerra de informação da direita cristã lutando ali para o quê? Para enforçar sua moralidade cristã nos outros, os valores cristãos nos outros. Então a gente consegue ver que na nossa história a gente segue esse padrão. Perdão, só finalizar aqui, em 1995 começa o período da Contra-Revolução, né? Então na nossa história... Ok. E é rei. 2 é. Obrigado. Nossa história, a gente consegue ver uma história de 11 de setembro. 11 de setembro de 2001, simbolizando um período da Revolução até hoje. Gente, até hoje. Né? Até 9
do 11 e 2019, marcando esse período de guerra que ilustra como a Revolução. Existe um período de preparação inicial. E aí no ano seguinte, como a gente vê no padrão, sempre acontece a Revolução, no ano seguinte acontece a Contra-Revolução. No ano seguinte começa o quê? Um período da Contra-Revolução. E aqui a gente marca como sendo 2021 Panium. Se quiser, a gente pode discutir mais como que até chega a esse ponto. É interessante os pontos que ela coloca sobre isso. Oi? Isso daqui. A gente pode ver isso. Talvez a gente veja isso amanhã, com mais detalhes. Hoje a gente já programou. Mas por que a Tesmarca ela coloca lá no dia 4 de outubro, logo depois que ela dá a data de 11 de setembro, ela não coloca uma lógica interessante para 2021. Ela não coloca a data. Ela só coloca 2021. Mas é interessante que aqui é 9 do 11, né? O fim da Revolução Francesa. E está alinhado aqui com 2021. Não sei se é 9... Enfim, não quero ficar marcando coisa. A Contra-Revolução começa em 2020? Exato, como um padrão. Por quê? Porque aqui, nesses 3 exemplos, o fim da Revolução acontece um ano, tem um período de preparatório, no ano seguinte começa. Então, se aqui acaba 2019, o ano seguinte seria 2020, ok? Isso daqui seria o que a gente simboliza como Concorde, ok? Na história, já nessa dispensação, ok? Tem a Boston, Concorde e teria Exeter aqui mais pra frente, tá? Então, é assim que a gente visualiza como que essas 3 revoluções todas estão apontando para o 9 do 11. Consegue visualizar? Esse 9 do 11 a gente entende como sendo Trump, que ele morre como um ditador, simbolicamente, morre como presidente e ascende também o quê? Um ditador. Okay? Então é isso que a gente marca aqui hoje. Ele já começa como ditador ali ou é depois da preparação? Não, ele já começa aqui, assim como Lenin. Okay? Por isso que a gente acredita, que eu imagino, né? Que a gente marca aqui exatamente. Assim como também na outra linha, 9 de 11 de 1799, Napoleão se torna um ditador naquele momento, entendeu? Então a gente visualiza isso daí. Aí você fala, é uma guerra de informação. Então, por isso que a gente espera, que a gente entende que seria realmente essa questão nessa perspectiva de informação. E essas são as linhas da Revolução que a gente vê apontando para isso. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Só na da alemã que Hitler se torna ditador em 1923, bem depois. Hitler, exato. Tem uma história interessante aqui também, mais pra frente, que ele tenta, em 1923, ele tenta tomar o poder, que foi no dia 9 de novembro, ele tenta dar um golpe de Estado, ok? Mas se não me engano não dá certo o que ele faz. Ele tenta tomar o poder, mas ele é eleito depois, 10 anos mais tarde. Depois ele faz aquela feriado nacional. O feriado nacional no dia 9 do 11, né? Tem muitas... Exatamente. Então, assim, ele tem bastante coisa marcando 9 de novembro, exatamente, que aponta para isso, né? Então tá, essas daqui são as minhas revoluções. Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que tu forçou muita barra. Forçou a barra? Forçou muita barra. Forcei a barra para 9 do 11. Antes a gente fazia o bonequinho aqui, né? Hoje a gente tá com o bonequinho aqui, ó. É verdade. Vamos orar então? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela mensagem do Clamor da Meia-Noite. Muito obrigado por o Senhor ter mandado isso pra gente a tempo. E a gente agradece pela luz que o Senhor tem trazido, Pai. O Senhor não nos deixa em trevas. Eu peço que o Senhor possa abençoar cada um aqui que está presente, que a gente possa envolver nossas mentes em relação a esses assuntos, rever esses pontos e confirmar mais uma vez que o Senhor tem nos conduzido até aqui. Muito obrigado por esse dia. Em nome de Cristo Jesus agradecemos e pedimos. Amém.